Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Doutor de Direito, maravilhosa, 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 porque queremos saber o que são as cotas. Esse vídeo é sério! Não pode fazer palhaçada! Não, sério, gente. O que são as cotas? Cotas raciais, eu posso falar isso? Pode falar, cotas. Régia é formada em Direito, dá aula numa faculdade em Minas, assim, então tem um conhecimento acadêmico, que é o que a gente quer propor hoje, né, amiga? Não nossa opinião por si só. A gente quer uma pessoa Estudada. que explique tintim por tintim para que todo mundo entenda qual é a relevância, enfim, histórico, tudo que você quiser colocar aqui pra gente explicar. Então, perante a lei, perante a justiça, vamos dizer assim, o que são cotas raciais? Muito obrigada, né, pelo convite de vocês. Bom, é o seguinte, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, tudo é baseado na nossa Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, logo no seu artigo 5º, fala: todos são iguais perante a lei, certo? Então todos nós temos direitos iguais, independente de quem somos, independente do que fazemos, independente das nossas escolhas. Entrando nas cotas raciais, eu tenho uma questão histórica, que é estudo. Não sou eu que estou falando, não é a Roberta que está falando, não é a Renata que está falando, que em virtude da escravidão, em virtude de tudo, todas aquelas questões que os negros passaram, existe uma exclusão. Como eu faço para incluir esse negro que está excluído em virtude de várias questões históricas? Eu posso tratá-lo igualmente a pessoas brancas que não tiveram essa exclusão, vários e vários anos de exclusão? Posso. Como nós temos essa exclusão que é cientificamente comprovada que existe até hoje, nós temos que fazer uma interpretação tanto formal como material desse direito à igualdade. Então eu tenho direito à igualdade formal, que é aquele previsto na Constituição, somos todos iguais perante a lei. Mas eu tenho também uma igualdade que nós dizemos de igualdade material. O que é essa igualdade material? Eu preciso tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na proporção de sua desigualdade. Quando eu falo em pessoa com deficiência, eu posso concorrer de igual para igual com uma pessoa com deficiência? Ela está mesmo igualzinha a mim? Vou fazer uma prova com uma pessoa que tem problema visual. Se eu der a mesma prova, eu tenho igualdade? Não. Tenho igualdade formal, que é aquela que está na Constituição. Mas eu tenho igualdade material? Eu dou as mesmas ferramentas para pessoas que têm as suas desigualdades? Agora, eu posso dar a mesma ferramenta para duas pessoas que têm a mesma deficiência? Posso, porque está na proporção da desigualdade delas. E a cota é exatamente isso, a cota racial, que é o nosso tema de hoje. Existe uma desigualdade em virtude de questões históricas que colocam o negro em um patamar inferior. Então eu coloco as cotas para trazer o negro em uma condição de igualdade com o branco, né? Vamos dizer assim. As mulheres dão à luz, faz cesárea, ela tem 40 dias de repouso no mínimo, né? Ela pode ter a mesma licença maternidade que o pai? Não. Eu não estou falando questão de cuidados com a criança, eu estou falando uma questão até que a mulher consiga de fato, ela que amamenta, o homem não amamenta, querendo ou não, a criança ainda está muito apegada ao cheiro, ao jeito, então é necessário que a licença maternidade seja maior que a licença paternidade. Aposentadoria, a mulher aposenta um pouco antes que o homem, com menos tempo, porque existe também uma questão histórica, assim como a questão racial, que a mulher, além de trabalhar fora, trabalha dentro de casa. Existe uma igualdade justa? Existe uma igualdade perante a nossa Constituição. Sim. Mas imaterialmente falando, essencialmente falando, é isso. Régia, me diz uma coisa, assim, que eu quero saber a tua colocação, né, como profissional mesmo, como uma pessoa que reflete sobre isso. Se existem as cotas sociais, por que é importante ter as cotas raciais? A principal questão é histórica mesmo. A população negra, ela
passou por séculos de escravidão, o que inferiorizou. Acabou a escravidão, aquela que todo mundo conhece. Mas acabou a escravidão real. Os negros saíram das senzalas que eram colocadas para eles e foram livremente correr belamente pelos campos e arrumou emprego no outro dia e as coisas aconteceram de forma natural. Existe 44% de brancos, população que se autodeclara branca para o IBGE, então os demais, negro e seus, como podemos Pode dizer? falar, Pretos e indígenas. Pardo é o quê? Papel. Mais de 50% da população é preta, certo? Quantas pessoas pretas você vê em um restaurante bacana que você vai? Muito difícil. E aí? Eu posso pensar só em questão social? Lógico que existem pretos que conseguiram vencer na vida. A gente não pode tratar a exceção, né, como regra. A prova de que a questão das cotas raciais é uma política pública para diminuir essa desigualdade que existe, eu falo diminuir porque zerar nós nunca conseguiremos. Isso não só a questão das cotas raciais, não só da questão racial, mas a questão da mulher, dos direitos da mulher, a questão de pessoas com deficiência, a gente nunca consegue zerar essa desigualdade. Mas a prova de que é uma política pública com a intenção de trazer igualdade, tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais na proporção de sua desigualdade, são as cotas raciais em concursos públicos federais, concursos públicos a nível federal. Essas cotas são provisórias. Por exemplo, o Enem tem essa questão das cotas sociais. Ninguém está falando que fulano, beltrano, ciclano precisam de cotas porque eles são pessoas incapazes. Pessoas incapazes. Não é isso. A questão das cotas é que eu preciso que mais pessoas negras vão para a faculdade, porque não são todas que têm acesso. Porque assim, às vezes a gente esquece de enxergar que a gente é privilegiado, né? Eu me sinto privilegiada pela minha cor, por ter tido oportunidades que muitas outras pessoas não têm. E às vezes, quando a gente entra nessa zona do privilégio, a gente esquece que a gente é privilegiado. Não é muito claro que o povo escravizado, o povo que foi escravizado, trabalhou para que o outro povo hoje fosse rico e tivesse as condições que tem e esse país fosse o país que é? Então fica aqui a nossa reflexão. Vamos finalizar? Segue a gente no Insta, segue também o Insta da Régia, que fala sobre concurso, sobre direito, né, Régia? Sim. Tá aqui embaixo, o nosso editor ali lindo vai colocar. O nosso Insta. Curtam, mandem perguntas pra gente, né? E a galera que é importante seguir o Instagram dela, porque a galera que quer passar em concurso público, ela é a pessoa. Tá tudo lá, viu, gente? Obrigada aí, gente. Vamos ter mais empatia, vamos aprender. E é isso, a reflexão. Liberté.